Queridos amigos, queridas amigas que nos acompanham pela internet, é com muita alegria e grata satisfação que aqui estamos de volta para mais um episódio do nosso canal de vídeos Raciocínios Espíritas. E no dia de hoje estamos a abordar o capítulo 15 do livro Boa Nova, capítulo intitulado Joana de Cusa. Considero pessoalmente esse capítulo um dos pontos altos do livro. Não porque os outros capítulos sejam de menor significado, mas pela riqueza de informações, pelo conteúdo inovador, pelo arsenal de ideias e de elementos que Humberto de Campos traz e sem os quais não teríamos ideia absoluta a respeito dessa personagem do Evangelho. Porque Joana de Cusa, ela é citada no Evangelho de Jesus, no Novo Testamento, de uma maneira muito rápida, 2 vezes no Evangelho de Lucas, particularmente no Evangelho de Lucas. Mas, a despeito dessas passagens, que são citações muito rápidas do seu nome, como personagens que acompanhavam algum tipo de evento, algum tipo de episódio, conforme nós vamos aqui citar de memória, isso é, citar de leitura, né, literalmente, a grande verdade é que, para além disso, nós não temos informação nenhuma do ponto de vista da tradição histórica, do ponto de vista da informação científica, do ponto de vista da informação literária, da tradição cristã, da teologia. Não temos nenhum tipo de informação a não ser aquilo que Humberto de Campos nos traz de riqueza de detalhes, de elementos nas informações que ele colheu do mundo espiritual, ao regressar aos tempos de Jesus, dentro do mundo espiritual e sob a supervisão do Espírito Emmanuel e a permissão dele, ele traz, através do médium Chico Xavier, essas informações extraordinárias. Então, o capítulo 15, que é acerca de Joana de Cusa, é um capítulo fascinante, porque vai nos trazer essas informações muito especiais. Nós gostaríamos de, antes de começar a falar sobre Joana de Cusa, citar as 2 passagens do Evangelho, nas quais estão referências sobre essa personagem curiosa e especial. Em Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3, disse o seguinte: E sucedeu-se, depois disso, que ele percorria cada cidade e aldeia, proclamando e evangelizando o reino de Deus. É uma referência a Jesus. Os 12 apóstolos estavam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus e enfermidades. Maria, chamada Madalena ou Magdalena, como se queira, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, algumas traduções da Bíblia têm procurador de Herodes, como se queiram, Susana e muitas outras, as quais serviam a ele com seus bens. Ora bem, portanto uma referência muito rápida sobre algumas mulheres que acompanhavam ele. Maria, chamada Magdalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais serviam a ele com seus bens. Ora bem, é uma referência de Lucas de que essas mulheres deveriam ter alguma condição material, alguma condição econômico-financeira que ajudavam o movimento cristão, ajudavam, portanto, o movimento cristão primitivo e o próprio Senhor com algum recurso material. Em Lucas, capítulo 24, versículo 9 a 11, tem-se as seguintes linhas. Quando retornaram do sepulcro, relataram todas essas coisas aos 11 e a todos os restantes. Eram elas Maria, Madalena e Joana. Maria, mãe de Tiago, e as demais estavam com elas. Diziam essas coisas aos apóstolos, mas diante deles essas palavras pareceram como que tolice e não acreditaram nelas. Ora bem, estamos aqui diante daquele episódio narrado pelo evangelista Lucas, quando Jesus já havia sido crucificado, Judas já havia optado pelo suicídio, a razão pela qual aqui está citando 11 apóstolos e não mais 12, porque Judas já havia exterminado a própria vida orgânica, e naturalmente alguns outros restantes.
E entre esses restantes se cita Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e as demais que estavam com elas. Diziam essas coisas aos apóstolos, foram anunciar, portanto, que ao retornar do sepulcro o corpo de Jesus não estava ali, Jesus havia se ressuscitado. Dizia essas coisas aos apóstolos, mas diante deles essas palavras pareceram como tolice e não acreditaram nelas. Os discípulos, os apóstolos mais diretos, não valorizaram aquela informação, com que mais tarde eles vão ser surpreendidos pelo próprio Cristo, que aparece ressurrecto e confirmando aquelas narrativas, aqueles informes extraordinários, né? Então, nós podemos aqui depreender que, do ponto de vista do Evangelho, do ponto de vista, portanto, das considerações que nós temos na Bíblia, na tradição bíblica, nós temos duas referências rápidas que nos fazem concluir, que nos fazem pensar, baseado no Evangelho, né, ou seja, no Novo Testamento, particularmente o livro de Lucas, que Joana era uma mulher romana, que era esposa de Cusa, que era um intendente, ou administrador, ou procurador de Herodes. Herodes aqui a gente pode depreender que era Herodes Antipas, e nós vamos falar por quê, nós vamos depreender isso. Era uma romana, portanto tinha condição econômica, simpatizou com o movimento cristão, aderiu ao movimento cristão primitivo, ao próprio discurso de Jesus, que deve ter envolvido a sua alma sensível. E aqui a gente já faz algumas suposições, né? Algumas colocações. Joana pertencia, portanto, a uma classe socioeconômica favorecida, a uma condição material bastante acima da média, né? E naturalmente deveria ter servas, né, a semelhança de escravas, como era comum as patrícias romanas, né, o patriciado romano. E uma patrícia romana se interessar pelo movimento cristão primitivo já era uma coisa que destoava do contexto geral. De uma maneira geral, o patriciado romano se entregava às orgias, aos excessos de toda sorte, não apenas negligenciando seus deveres morais, religiosos, mas também até deveres familiares, como a educação dos filhos, que ficava às vezes relegada aos escravos, aqueles escravos chamados pedagogos, que eram os escravos social, cultural, política e filosoficamente mais esclarecidos, né? Escravos que sabiam ler e escrever, que sabiam a cultura grega e que quase sempre eram encarregados pelos patrícios romanos a tarefa de educar o filho, a prole, os filhos dos patrícios romanos. Então, nós temos aí essas informações extraordinárias, né? Informações interessantes que nos dão uma ideia geral da personalidade de Joana de Cusa. Então, nós temos aí a ideia. Cusa, portanto, era intendente de Herodes. Por que nós supomos que Herodes Antipas? Porque na época que Jesus pregava, Herodes Antipas, que havia alcançado aí um pináculo do poder político de Israel, da antiga Palestina. Antes de Herodes Antipas, porque Herodes Antipas é um dos filhos que sobreviveu de Herodes o Grande. Herodes o Grande foi o grande rei de Israel, né? E que estava no fastígio do poder na época em que Jesus nasceu. Herodes é considerado uma das personagens mais sanguinárias, mais violentas, e cujo poder e a administração de Israel foi realizada de maneira muito cruel, foi feita de maneira muito violenta, a ponto de sensibilizar as pessoas que ele perseguia, assassinando muita gente, né? A sua paranoia, os seus delírios, fez com que ele matasse os próprios filhos. Alguns dos filhos ele assassinou porque tinha medo, receio de que ele se tornasse seus inimigos e eventuais competidores do trono futuramente, né? Assassinou uma esposa que ele naturalmente desenvolveu com ela uma desconfiança de traição, de adultério que nunca se confirmou, e ele acabou assassinando a esposa. Portanto, um homem que mais tarde a Bíblia relata que decretou a chamada morte dos inocentes.
quando ele acabou autorizando que se assassinasse todas as crianças a partir de determinado período que coincidia com as profecias segundo as quais o Messias deveria nascer naquela época. E graças a isso, o Messias, o rei de Israel, ele naturalmente acreditava que era o Messias, um rei despótico, político, que viria para disputar com ele, para estabelecer uma rivalidade com ele, para, de alguma forma, tomar-lhe o trono. E graças a isso, Herodes o Grande acabou decretando a morte de várias crianças nascidas a partir de determinado ano, né? E, inclusive, a história relata que um dos seus filhos foi vítima desse seu próprio decreto, né? Sendo assassinado por um soldado do exército, né? Então, nós temos aí eventos dos mais lamentáveis, dos mais cruéis, dos mais negativos da administração de Herodes o Grande. Herodes o Grande deixou 4 filhos, um deles que mais tarde vai ser desconsiderado na partilha dos bens, na herança, que era o Herodes Filipe, né? E desses 4 ficariam 3, né? Herodes Antipas, Herodes Arquelau e Herodes e Filipe, né? Diferenciando aí de Herodes Filipe, que era o quarto, que na verdade acabou sendo deserdado, né? E desconsiderado na herança. Herodes procurou dividir, de uma forma geral, a Palestina, a antiga Palestina, o país, o Estado de Israel, como sendo uma tetrarquia, que seria, portanto, a ideia de tetra, 4, portanto, dividir em 4 regiões a Palestina antiga, Israel antigo. E por isso estabeleceu ali essa tetrarquia, na qual, naturalmente, os seus filhos deveriam herdar parte desse território, oferecendo a Arquelau, um dos seus filhos, segundo a partilha dos bens, não apenas a posse da Samaria e da Idumeia, mas também para que ele fosse rei de toda a Judeia. Por outro lado, nós temos Herodes Antipas, que seria na divisão, né, seria o tetrarca responsável por administrar e por governar a Galileia, incluindo a região da própria Pérea. E Filipe, que estaria naturalmente como tetrarca da Tracotínida e naturalmente as regiões adjacentes, né? Quando da morte de Herodes o Grande, esses indivíduos, esses 3 filhos e seus herdeiros, tinham que viajar para o Império Romano a fim de confirmar, segundo as exigências da época, a fim de confirmar o desejo do seu pai, desejo expresso nos documentos testamenteiros, no seu testamento, diante do imperador de Roma ou de um dos seus representantes, porque Roma já dominava Israel, Roma havia conquistado Israel, e os governantes de Israel se submetiam à própria Roma, eram espécies de reis vassalos, uma vez que ao conquistar as regiões que dominava, Roma tinha inteligência de não alterar os seus valores culturais, religiosos, para não entrar em choque com a cultura e acabar desencadeando revoluções e guerras. Roma preservava, na verdade, os valores culturais, os valores sociais, os valores religiosos, com os quais não tinha nada com isso, não afetava nenhum dos seus interesses, mantinha, portanto, a estrutura, mas cobrava impostos, cobravam tributos muito altos, porque o interesse da águia romana era, na verdade, a aquisição de bens, de fortunas, o aumento expressivo da sua fortuna, dos seus cofres, e assim por diante. Então, eram reis vassalos, porque deviam, portanto, ao Império Romano, e ao morrer Herodes o Grande, esses 3 filhos caminharam, fizeram uma jornada na direção trafegaram, né? Jornadearam na direção de Roma, para lá, naturalmente, apresentar os documentos diante do imperador. O Herodes Arquelau, que ficaria com a parte considerada melhor, que inclusive entrou em disputa com o Antipas, porque a Judéia era a região mais rica, a Galileia era feita de pessoas pobres, de atividades comerciais simples, né, de pesca quase sempre, região que Jesus inclusive preferia passar, a região da Galileia, onde está ali Magdala, Cafarnaum, Dalmanuta e outras, né?
em detrimento da Judéia, que era uma região que tinha, por exemplo, Jerusalém, né, o reino de Judá, né, várias regiões com uma prosperidade econômica muito maior. Então, nós temos essa situação. Arquelau, portanto, era ambicionado às suas regiões, a região da Judéia. E eles foram, mas Arquelau não pôde, segundo a história, Arquelau não pôde ir na direção de César, chamado César Augusto na época. Por que não pôde ir? Porque, em verdade, havia havido uma revolução, uma insurreição social na própria região onde ele governava, no reino, né, de Judá, na Judéia, e ele ficou impedido de ir. O que é que aconteceu? Os irmãos foram adiante, conta a tradição que o próprio Antipas bajulou os romanos, oferecendo inclusive presentes, né, de valor, e aquilo acabou naturalmente sensibilizando e contaminando os próprios romanos. Mais tarde, no entanto, o próprio Augusto, César Augusto, que segundo a tradição era um homem que mesmo com as suas características humanas procurava manter-se correto, manter-se com um valor moral, porque ele acreditava que o governo de um governo de sucesso estava naturalmente associado, inevitavelmente associado, à dignidade moral do seu governante. E por isso ele tentava dar o exemplo com a própria vida, né? Com a dignidade dentro do lar, exilando a própria filha para a ilha da Pandatária, ilha grega, né? Negando a companhia com a mulher, porque a mulher se envolveu em envenenamentos, né? Humberto de Campos conta isso no primeiro capítulo de Boa Nova. Augusto, né? César Augusto, também chamado Otaviano, que segundo alguns especialistas e estudiosos deu origem ao mês de agosto, que é homenagem a ele, o Augusto, ele naturalmente vai estabelecer nas seguintes colocações. Ele vai dizer que não, que Arquelau não deve ser colocado como rei da Judéia, é uma região muito importante. Ele vai ficar como etnarca da Judéia. Etnarca é metade, né? Metade da Judéia. E, naturalmente, que fez valer o testamento de Herodes o Grande, respeitando, portanto, o desejo de Herodes o Grande, colocando Herodes Antipas como sendo tetrarca da Galileia, incluindo a Pérea, e Herodes e Filipe como sendo a Traconítida, né? Traconítida. E assim por diante. Então estabeleceu mais ou menos assim, sob a avaliação dele, porque se o Arquelau não se conduzisse bem e de uma maneira digna, de uma maneira justa, de uma maneira correta, coerente, ele poderia perder o trono e ter naturalmente o seu poder diminuído. O que mais tarde aconteceria, Herodes Antipas vai acabar assumindo o poder maior de Israel e vai naturalmente governar Israel em nome de César, em nome de Roma. É mais ou menos isso que vai acontecer mais tarde. Arquelau mais tarde cai em desgraça, é inclusive exilado, né? Vai ser exilado o próprio Herodes Arquelau, e naturalmente que Herodes Antipas vai ficar como sendo a representação máxima de Israel em nome de César. Para ele governar tantas regiões, porque era uma região muito grande, ele precisava de auxiliares políticos. E esses auxiliares políticos ele próprio elegia e selecionava. Nas várias regiões havia sempre esses procuradores em seu nome, para governar em seu nome, né? E na região, em uma das regiões havia Cusa, que era naturalmente um administrador de Herodes Antipas. Então, Joana vivia nessa atmosfera. Nós vamos saber por Humberto de Campos, no capítulo 15 de Boa Nova, que a região que Cusa administrava era Cafarnaum. Justamente a região que Jesus muitas vezes ficava, inclusive pernoitava, porque dormia na casa de Simão Pedro, Simão Barjonas, Simão filho de Jonas, que era naturalmente o seu discípulo, a quem ele confiaria mais tarde o seu colégio apostólico, o seu grupo de apóstolos, né? Simão Pedro, que já era viúvo, que vivia inclusive com a sua sogra e com outros parentes a quem ele cuidava. Era um homem já de idade avançada para os padrões da época, mais de 40 anos, e naturalmente Jesus confiava na sua experiência para com seus discípulos. Nesse aspecto, nessa atmosfera, nós podemos ter uma ideia
uma ideia, mesmo que pálida, ou pelo menos algumas ideias, alguns elementos da vida e da vivência de Joana de Cusa. Joana de Cusa vivia numa riqueza material. E aqui nós já temos uma ideia da grandeza espiritual dessa mulher. Porque estando imersa numa cultura onde havia os excessos, a vaidade exacerbada, as extravagâncias, é muito difícil a pessoa não se corromper, a pessoa não se contaminar, não se fascinar, não se autodeslumbrar, como era muito comum no patriciado, entre os patrícios romanos. Mas Joana se sensibiliza com a mensagem de Jesus, e naturalmente tem uma conduta muito despojada, muito desprendida, embora servas do ponto de vista político e cultural, tratava as suas servas como se fossem filhas ou irmãs. E a partir daí nós temos já uma ideia da grandeza de Joana de Cusa. Nós sabemos pela doutrina espírita, e Allan Kardec assim estabelece, como a riqueza material é um laço que prende o espírito à matéria. A ponto dos espíritos dizerem a Allan Kardec que a riqueza material distrai os vínculos que o espírito mantém com o mundo espiritual. Porque a riqueza material pode proporcionar ao indivíduo uma série de distrações, uma série de tentações, uma série de atrações, uma série de recursos e possibilidades com os quais o indivíduo pode se exceder, se deslumbrar, derrapar para as extravagâncias. Kardec chega a dizer, é o laço mais forte que possibilita o espírito viver toda uma vida, o indivíduo viver toda uma vida sensual. É o laço que vincula o indivíduo a uma vida toda sensual, isso é, toda de prazeres imediatistas, todos de excessos materiais. Então é muito fácil o indivíduo se perder, a ponto de Allan Kardec chegar à conclusão que a riqueza material é uma prova muito pesada e que são poucos os espíritos que sabem passar pela experiência da riqueza material com tranquilidade, com simplicidade, porque é fácil, ou pelo menos é mais exigível pela vida ser simples na escassez, na necessidade, na dificuldade. Mas é muito difícil ser simples, ser humilde na abastança, na opulência, né, nos excessos, e a pessoa continuar sendo moderada. Então, é muito fácil ser humilde, é muito mais fácil ser humilde na miséria. E é muito difícil ser humilde na riqueza e no poder. Então Joana tinha riqueza material, tinha poder político, porque tinha naturalmente acessos às personalidades políticas. É provável que o próprio Herodes visitasse a sua casa, o rei Herodes, para conversar com seu próprio esposo, dialogar com ele questões políticas. Vamos agora a uma breve pausa para logo mais retornarmos. Queridos amigos, estamos de volta para dar continuidade aos nossos estudos e reflexões acerca da obra Boa Nova, obra do Espírito Humberto de Campos, pelas mãos do abençoado, abnegado, apóstolo e médium Francisco Cândido Xavier. Falávamos agora há pouco acerca da obra da relação de Joana de Cusa com a sociedade romana e com a riqueza material. E dizíamos que o quanto grandiosa essa mulher deveria ser por já ter virtudes conquistadas de desprendimento, de não se interessar pela sociedade fútil da época, a sociedade romana, naturalmente que interessado nas grandes questões da vida, nas grandes questões espirituais. E nós vamos entender, por isso, que Joana, já naturalmente com esse nível de consciência, atraída pela mensagem de Jesus, e naturalmente que com uma postura bastante simples e também desprendida e despojada dos valores terrestres, pelo menos em parte, porque vivendo naquela cultura, conforme nós dizíamos, e profundamente desinteressada pelos excessos, pela opulência, pelas extravagâncias, já é um sinal de uma virtude, já é louvável. E naturalmente que nós entendemos que além da riqueza material, o poder. Falávamos há pouco que a casa de Joana deveria ser frequentada por políticos, por personalidades influentes, por pessoas da cultura de importância, de destaque social, uma vez que nós percebemos
temos uma ideia de que o próprio Herodes deveria visitar periodicamente Cafarnaum para saber como estavam as coisas naquela província que ele governava através do próprio Cusa, para ter uma ideia da sua gerência, uma vez que ele coletava os próprios tributos, os próprios impostos, para repassar a César, que exigia determinadas taxas mensais ou periódicas dos tributos romanos, né, de acordo com as regiões que ele governava. Então, é natural pensar que Joana tinha acesso a essas personalidades famosas, políticas, que tanto deslumbram, que tanto fascinam as pessoas. Então não era apenas riqueza material, conforto, recursos, possibilidade, mas também poder político, influência, fama. Pelo menos ela tinha acesso às pessoas famosas. Imaginemos, por exemplo, como era a casa de Joana. Se isso pode deslumbrar os olhos de muita gente, poderia também se constituir um martírio e um sofrimento. Porque é natural que, convivendo com pessoas as mais fúteis, pessoas vazias, pessoas que são afeitas apenas à vacuidade, às exterioridades de caráter, à antiética, à má-fé, e até os valores agressivos e cruéis que predominavam naquela sociedade, é natural que aquilo deveria constituir um sofrimento para ela, ao invés de elemento de atração, de ambição ou de deslumbramento. Então, nós temos esse cenário que Joana deve viver. Diz Humberto de Campos Espírito, na obra Boa Nova, no capítulo que estamos estudando, que em determinado momento ela, vivendo uma vida com um marido muito difícil, temperamental, gozador, promíscuo, instável no lar, que deveria submeter Joana a determinadas situações difíceis pelo seu temperamento agressivo, instável, dado aos excessos de toda sorte, ao desrespeito no lar. Humberto de Campos não adentra que tipo de desrespeito é esse, mas podemos supor que a sua conduta deveria ser muito frívola, em desrespeito à mulher, já que estávamos numa sociedade patriarcal, numa sociedade profundamente machista, e Roma não diferenciava-se do machismo com relação à própria cultura hebraica, à própria Judéia de maneira geral. Então, poderíamos imaginar como era o martírio de Joana em casa, no lar, numa sociedade profundamente perversa e desrespeitosa para com a mulher. A cultura romana também, a cultura romana, as suas tradições eram todas elas acostumadas e voltadas para ao culto aos deuses, ao panteão dos deuses romanos, né? Não apenas isso, mas o próprio César, o próprio imperador, era considerado um deus, à semelhança dos faraós do Egito antigo, né? Que eram também considerados divindades e se homenageavam, se referenciavam, né? Havia templos para cultuar o próprio César, haviam sacerdotes para isso. Para a nossa mentalidade isso parece estranho, né? Para a nossa mentalidade, que nós concebemos que os administradores do mundo, os políticos do mundo, são criaturas como nós, com virtudes e com defeitos, com grandes responsabilidades, mas também com dificuldades pessoais, como todas as criaturas. Mas na época, os Césares, os imperadores, eram considerados divindades. E o culto cristão, portanto, era visto com muita estranheza em razão de que era absurdo para a cultura romana aqueles indivíduos não conceberem e não homenagearem César como sendo um deus, uma divindade, né? Joana, imersa nesse caldo de cultura, padecendo muitas dificuldades no lar, e um dia que a situação ficou quase insuportável, imaginemos, meus amigos, as brigas domésticas, as diferenças de opiniões, os conflitos conjugais. Qual casal que não tem conflitos conjugais, que não tem desafios, que não tem diferenças? É perfeitamente natural. Mas aqueles conflitos se tornaram muito piores, porque havia o gravame da ofensa, da violência. Porque uma coisa é o conflito de opinião, outra coisa é quando há, por exemplo, a agressão doméstica, que é primária, a violência física, a violência moral, os assédios de toda sorte. Já estamos derrapando aí para um ato e para uma atmosfera, né, um clima de profunda irresponsabilidade, de profundo primarismo, de indignidade, aliás, né, de falta de respeito.
e de imoralidade no seio da família. Então, nós estamos aí diante dessa situação, o martírio de Joana dentro do lar. E a situação ficou tão insuportável que ela ouvindo, Divaldo Franco diz que ela ouvindo possivelmente de algumas servas ali presentes, uma delas que talvez ouvindo a discussão com o esposo, se sensibiliza e diz, e fala do profeta de Nazaré, que estava em Cafarnaum, que periodicamente passava e que naquela oportunidade estava ali em Cafarnaum, que ela poderia vê-lo. Joana de Cusa decide vê-lo. Toda vez que ela ouvia falar daquele Messias, daquele profeta estranho, algo dentro dela vibrava, como se alguma coisa a atraísse para aquele homem. Então ela resolve naturalmente buscá-lo. Um dia, quando a situação está quase insuportável, ela vai para uma das suas pregações. E ele aparece, depois de pregar, de falar de uma maneira que penetra-lhe o coração de maneira profunda, ele passa, qual se fosse um fantasma, atendendo as pessoas de uma a uma, curando uns e outros, dialogando com um, libertando as pessoas, com o seu sorriso suave, doce e ao mesmo tempo penetrante e forte. Era suave e perfumado como a brisa de primavera, e ao mesmo tempo austero e forte como relâmpago no céu. Aproxima-se e o seu olhar deve ter desvelado ela. Naturalmente que, diz Humberto de Campos, que ela deve ter procurado ele, naturalmente que na casa de Simão Pedro, né, depois de uma pregação dessa. E ela se joga, possivelmente, imagino, se joga nos braços dele. Senhor... E ele então conversa com ela. Diz Humberto de Campos Espírito, no capítulo que nós estamos examinando, que ela desabafa em lágrimas com ele. O magnetismo de Jesus a envolve e ela se sente ali na situação de desabafar com o Mestre. E ele a deixa desabafar e em determinado momento começa a dizer coisas extraordinárias. Diz para ela que só existe um Deus. Portanto, reafirma o conceito do monoteísmo antigo. Porque o monoteísmo, meus amigos, foi uma grande conquista histórica e antropológica do pensamento religioso. Porque antes haviam os vários deuses, inclusive Roma conservava isso na época de Joana, os vários deuses. E com vários deuses, naturalmente que a humanidade estava muito mais propelente à guerra. No momento em que surge o conceito de um Deus único, é que vale dizer que eu sou filho de Deus, mas o outro também é filho de Deus, porque só há um Deus, não há vários. E o que é que vale dizer? Que se só há um Deus e que Deus criou não apenas a mim, mas também aquele que eu considero inimigo, aquele que considero o inimigo da minha batalha, nós somos irmãos, porque somos filhos de um mesmo Pai. É essa mais ou menos a ideia. Por isso que o monoteísmo hebraico, o monoteísmo mosaico, abriu espaço para a revelação cristã, a revelação de Jesus, né? Porque seria muito mais difícil os povos chamados pagãos, isso é, os povos não monoteístas, entenderem toda a mensagem de Jesus, que é um desenvolvimento do pensamento mosaico, né? É a elevação do mosaísmo às expressões máximas de amor, né? Às expressões máximas da lei de Deus. Então, naturalmente que Jesus ouve Joana ali desabafar, falar, e olha para ela estava imersa numa cultura politeísta, olha para ela e diz: Joana, só há um Deus, um Pai, e o templo do coração é aquele que um dia a humanidade vai erguer para adorar a meu Pai que está nos céus. E fala outras coisas que deixam ela sensibilizada, e em determinado momento olha de maneira penetrante para ela e disse: vai e ama ao teu marido. Se tu me amas, ama a teu marido, porque ele precisa de ti, necessita de ti. Essa resposta de Jesus é uma das mais intrigantes, profundas e belas do Evangelho. Porque Joana parecia querer segui-lo, parecia querer aderir à sua proposta, ir na direção dele, à semelhança do que fez Maria Madalena e os outros discípulos. Mas ela tinha compromissos em casa. Ele olha para ela e penetrando psiquicamente nas necessidades dela, porque para cada caso Jesus falava algo específico de acordo com as necessidades e diz: se tu me amas, ama a Cusa. Ele precisa de você. E fala-lhes coisas e diz: deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Se ele é intolerante, se ele é agressivo e perverso, se ele é temperamental,
maior razão de amá-lo, porque dentro do Evangelho deve amar mais aquele que mais necessita. Que beleza! E Humberto de Campos vai dizer, os sãos, vai dizer através de Jesus, né? Jesus diz isso através de Humberto de Campos, os sãos não precisam de médicos. É essa a minha lição. Então, diz outras coisas e deixa Joana eletrocutada, vivificada com aquelas informações. E ele olha para ela e diz, ser fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo, como se fora o teu filho. Não percas. Essas colocações, não esqueças, essas colocações são muito fascinantes. Deves amar o teu companheiro do mundo como se for teu filho. Normalmente quando a gente fala isso, é óbvio que não estamos aqui fazendo apologia de algo que até os psicólogos acham não saudáveis, né? Acham uma postura patológica e negativa, que é nós confundirmos relações. A relação marital, marido e mulher, é de uma outra ordem da relação, por exemplo, paternal, maternal e assim por diante, né? Não se trata aqui de uma colocação que a nível psicológico seria negativa, de, por exemplo, uma mulher assumir a função de mãe do seu marido. Não é essa a ideia, do ponto de vista psicológico, no nosso idioma, da nossa linguagem atual. Não é, por exemplo, a mulher, porque o filho é dependente dela, é uma relação específica, o marido não tem essa dependência, naturalmente que ela não pode assumir o papel de mãe no sentido de fazer as coisas para ele, não deixar que ele se desenvolva, pensar por ele, assumir uma postura piegas, de assistencialismo piegas, impedindo inclusive que ele se desenvolva, porque o filho pequeno precisa de ajuda da mãe, precisa de auxílio da mãe, porque não tem condição de desenvolver. Mas se a mulher faz isso com o marido, ele está prejudicando o marido. Não é nesse sentido que Jesus quis dizer, né? Porque às vezes as pessoas pegam essas expressões que Humberto de Campos diz, Deus me livre eu ser mãe de meu marido, ou Deus me livre eu ser pai de minha esposa. Não é isso que ele está falando. Jesus olha para Joana e diz para ela, ser fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo como se for teu filho. Não é sendo mãe do teu companheiro, mas como se for teu filho ama ele. Como é que uma mãe ama o filho? Ama o filho sem expectativa de reciprocidade. Uma mãe normal, uma mãe saudável mentalmente, ama o filho sem expectativa de reciprocidade, porque cria, conduz, sem necessariamente estar esperando retorno, uma retribuição, né? É da vida esse processo existencial. Então é uma relação de cuidado, de assistência, porque o filho necessita dos seus cuidados, principalmente em fases específicas. A mãe tem essa paciência. Ao invés de querer mudar o filho, sabe que o filho tem fase. Não vai chegar, por exemplo, na fase onde o filho está amamentando, querendo que o filho, por exemplo, coma alimentos sólidos, que vai prejudicar o organismo da criança. Então ela tem paciência de esperar o filho que está ainda na sucção do peito materno, e passa mais tarde para a mamadeira, e passa mais tarde para o engatinhar, mais tarde para o andar, mais tarde para o falar. Ela não exige que se pule os passos. O amor... Jesus está fazendo essa comparação do amor de mãe com o amor cristão, que espera pacientemente, que compreende o nível do outro, que tolera e entende o nível do outro, e não perde essa condição, essa situação, né? Então é essa a ideia do amor, de compreender o limite do outro, o que o outro tem para oferecer. E Joana então faz uma pergunta. Pergunta a ela se, Senhor, eu estou aderindo à proposta do teu evangelho, não seria razoável, não seria válido eu tentar redarguir, eu tentar rebater o meu marido com as suas colocações, né, com as colocações que ele faz, utilizando os princípios do evangelho para demonstrar a ele que o evangelho, o vosso evangelho é a verdade, para que ele possa conhecer o evangelho e ser renovado? Não deveria eu impor dentro de casa os princípios do evangelho para que ele aceite? Notem bem que o que Joana está propondo a Jesus, está perguntando a Jesus, é uma questão que muitos de nós temos. Nós encontramos, por exemplo, a doutrina espírita, conhecemos a doutrina espírita e queremos convencer todo mundo. Queremos que os nossos familiares, aqueles que partilham a convivência conosco, também estejam na mesma proposta, que abracem a mesma causa e que, na verdade, aquela causa sensibilizou a nós.
Não necessariamente sensibilizou a eles. Então temos que ter muito cuidado com essas questões, porque é um terreno muito delicado. E naturalmente que Jesus olha para ela e diz: o Pai que está nos céus não age com violência em relação aos seus filhos. E você já viu o Pai querendo convencê-los da verdade? Querendo demonstrar que Ele é verdadeiro de uma hora para outra para os seus filhos? Você já viu o Pai que está nos céus agindo com violência? Deus é tão magnânimo que, inclusive, ao criar os seus filhos, permite que os seus filhos duvidem dele, questionem ele e até briguem com ele. É a magnânima, porque senão não seria Deus. Seria um pai apaixonado, um pai que quer retribuição. Era mais ou menos isso que Jesus fala a Joana. E entre outras considerações, ele vai dizer que não cabe a ela mudar o marido. Preocupa-te contigo, com a vitória sobre ti mesma. E esquece essa necessidade de convencer e de violentar a acusa. Ama-o. Envolve-o em amor, que ele vai despertar no tempo dele. Mas o seu tempo é agora. Ama-o. Faz tudo, faz a sua parte, para que ele possa sensibilizar e despertar, porque ele necessita de ti. E um dia, eu aceito o teu convite, aceito que tu dês a vida em homenagem e em prol do meu evangelho. Mas agora, dá a tua vida em casa, em companhia com ele. Ela não esperava por essa resposta, porque Jesus é assim. Talvez muitos de nós pensemos que a nossa tarefa é apenas com a humanidade lá fora, com a humanidade sofredora. Às vezes nós queremos, por exemplo, nos envolver, não que não seja válido, mas nos envolvemos, por exemplo, numa tarefa junto a idosos. Vários idosos cuidamos e nos esquecemos que temos um pai, uma mãe, uma avó idosa dentro de casa. Queremos erguer uma instituição de crianças e temos 5 filhos pequenos em casa. Queremos muitas vezes doutrinar pessoas rebeldes no atendimento fraterno da casa espírita e temos muitas vezes um irmão, um filho, uma esposa, um esposo que é rebelde, que é temperamental e não conversamos com eles. São espíritos para serem também orientados, doutrinados, né? Então, a proposta de Jesus era mais ou menos essa. É óbvio que Joana deve ter padecido dentro de casa, experimentado seus martírios e, convenhamos, passado pelas lutas humanas. Não se pode negar que é óbvio que ela deve ter tido, por exemplo, continuado a vivência doméstica, conjugal, com o marido em casa, com as dificuldades no lar e se mantendo a toda prova. É óbvio que ela tinha intimidade com Cusa, por exemplo, enquanto mulher, sem sentir absolutamente nada. Possivelmente em uma situação profundamente provacional, mas permanecendo naturalmente cristã. Então, mas o que é o cristianismo? O que é a proposta de Jesus, se não também o renunciar, o se doar? E depois daquelas colocações de Jesus, diz Humberto de Campos Espírito o seguinte: procurou esquecer todas as características inferiores do companheiro para observar somente o que possuía ele de bom, desenvolvendo nas menores oportunidades o embrião vacilante das suas virtudes. Ela mudou, não era a mesma mulher. Começou a compreender ele, a tolerar o marido devasso, gozador, que chegava em casa e procurava focalizar no lado bom que ele tinha, no lado positivo que ele tem. Eu me recordo que na experiência profissional, em atividade psicoterápica, nunca me esqueci de um professor meu que disse mais ou menos assim: em atendimentos terapêuticos, você vai ter que encontrar o lado bom de cada criatura. Vai ter que focalizar nele. Às vezes você vai atender pessoas com vícios muito perversos, com psicopatias muito cruéis, que vai gerar antipatias. Uma pessoa, por exemplo, com vícios de crueldade dentro de casa, uma pessoa que tem, por exemplo, o comportamento compulsivo, abusivo sexual, um indivíduo que tem um temperamento arrogante e que distrata as pessoas à sua volta, você vai ter que olhar para ele e tentar encontrar o lado bom dele, porque é nesse lado bom dele que você vai fazer um vínculo com ele para tentar, através dessa conexão, naturalmente trabalhar e avançar e acreditar nele. Porque se você não acreditar naquele paciente que você atende, dificilmente você vai conseguir avançar com ele, porque ele próprio vai perceber que você não acredita nele. Então, Joana de Cusa
começa a olhar o marido de outra forma e trabalha-lhe os sentimentos ao máximo. É óbvio que aquele homem não podia mudar, pelo menos mudar radicalmente naquela reencarnação. Estava muito mergulhado nos interesses materiais, nos excessos de toda sorte. E naturalmente que vai desencarnar de maneira dolorosa ele, depois que o próprio Herodes Antipas perde parte do seu poder e ele próprio se envolve em dívidas, cai em desgraça política, mais tarde os excessos de toda sorte falo-a contrair doenças e enfermidades que Humberto de Campos descreve de maneira bem sutil, doenças e enfermidades que falo tombar na cama, e ela cuida dele e ele desencarna de maneira dolorosa, deixando-a com dívidas e com dificuldades materiais. Ela vai assumir uma postura muito especial, vai trabalhar na casa de outras romanas, como serviçal. As romanas olhavam de maneira escandalizada, imaginemos na sociedade da época, né? Algumas faziam ironia com ela, outras vão naturalmente insinuar isso e aquilo, e ela permanece numa atitude cristã. Inclusive, em um determinado momento, responde a uma delas dizendo que Jesus foi carpinteiro e não deixou de trabalhar como carpinteiro junto ao seu pai. Então, na casa de outras romanas ela trabalha para humildemente conseguir o sustento e a sobrevivência de si mesma e de um filhinho, fruto do relacionamento com Cusa. Vai dizer Humberto de Campos que ela frequenta as reuniões cristãs, agora que já estava desobrigada das relações e dos deveres conjugais com o marido, porque ele havia desencarnado. A viúva de Cusa passa a frequentar as catacumbas. Certamente deve ter conhecido Pedro, Paulo e assim por diante, o grande apóstolo Paulo, começando as pregações. E naturalmente que ela acompanha a morte do Cristo, a própria morte de Jesus, ela deve acompanhar. Ela deve ter visto o martírio, acompanha. Mais tarde, ela deve ver o martírio da própria Maria, mãe de Jesus. Veja como as coisas acontecem em nossas vidas, a gente não percebe, a gente não atenta. Ela vê e fica impressionada com o exemplo de Maria, sofrida diante do filho que padecia e que estava desencarnando, estava sofrendo e morrendo na cruz. Aquilo ela não vai esquecer, vai absorver, e aquilo vai ser útil para ela futuramente. Mais tarde, no ano 68, com as grandes perseguições desencadeadas por Nero, principalmente por Nero, ela, ao lado do filho, que às vezes ela acompanhava, levava o menino desde criança e mais tarde, um jovem adulto, acompanhando-lhe os passos na catacumba cristã, eles vão ser pegos. Vão ser presos, vão ser levados ao circo máximo para serem assassinados. Labaredas de fogo para jogar em achas de lenha, que deve ter sido naturalmente derramada ali naquelas achas, sobre as quais deve ter sido derramada querosene ou substâncias crepitantes para tocar fogo nos corpos. O soldado diz abjura, porque uma cidadã romana, uma patrícia romana, poderia abjurar, ou seja, negar a crença, e ao negar, ela tinha a cidadania romana preservada e era liberada. Abjura, mulher. E ela diz, não posso. Não posso. Um dia eu tive que não segui-lo, por amor a meu marido, mas agora eu não posso. Ele olha para ela, diz Divaldo Franco que um dos soldados chicoteou-a, o filete de sangue abre, ela olha para aquele jovem imaturo, inexperiente, que não consegue compreendê-la, até que o filho começa a gritar, mãe, eu não sou cristão, mãe. Mãe, eu não sou cristão. Abjura, senão por ti, por mim. Mamãe, eu não sou cristão, eu não quero morrer. E Humberto de Campos diz que pela primeira vez aquilo atormentou ela. As palavras de angústia do filho eram punhaladas no seu coração, mas ela lembra de Maria. Anos atrás, mais de 30 anos já tinha se passado, quando Maria padeceu o tormento da cruz. Então aquele exemplo, veja como as coisas acontecem com a gente não dá às vezes valor que aquilo vai ser importante para nós futuramente, e às vezes a gente não aproveita. Ela naquele momento havia aproveitado, naquele momento se recorda, olha e diz, cala-te meu filho, Jesus padeceu na cruz e era puro, e nós deveríamos nos alegrar para nos entregar em holocausto. E vai se entregar. O soldado, então, sob os gritos do próprio filho,
e ela ali vai ver o seu corpo sendo comburido, dele também, envolvido em chamas, lambido pelas labaredas, como diz Humberto de Campos de maneira linda, de maneira poética, vai ser envolvido nas chamas, e em poucos minutos o monóxido de carbono, a fumaça, as labaredas, os gemidos que ela salta e os soldados que ainda assim vomitavam nela impropérios e agressões, e um deles disse: o seu Cristo somente ensinou a você a morrer miserável. E Joana ainda tem forças, diz Humberto de Campos, para dizer: não apenas a morrer, mas a vos amar e a vos perdoar. As labaredas, e ela, naquele momento, diz Humberto de Campos, vê duas mãos que atravessam o fogo e diz: Joana, fique em paz, vem comigo, eu estou aqui. Era Jesus. Ela então se entrega a Jesus, que a leva ao mundo espiritual superior. Esse espírito notável, que vai reencarnar várias vezes como cristão a partir dessa experiência, que volta à Terra mais tarde como Juana Inês de la Cruz, uma das personagens da sua vida, uma feminista no México, uma mulher notável, vai reencarnar como a notável Clara de Assis, a notável santa da Idade Média, vai voltar na Terra como Sora Juana Inês de la Cruz, mas vai voltar também como abadesa Joana Angélica de Jesus, aqui na Bahia, na independência da Bahia, quando é assassinada por um soldado português que queria adentrar-se pelo convento da Lapa para violar as mulheres, as freiras que tiveram tempo de evadir-se, e segundo a tradição ela diz, somente passaram por cima, somente entrarão na casa do Senhor por cima de um cadáver de uma mulher, né? E o soldado português assassina, a mesma coragem, o mesmo martírio, desprende do mundo material, vai para o mundo espiritual, é aceita na equipe de um consolador, vai dar mensagens na codificação, ajudando a equipe do Espírito de Verdade. Há duas mensagens dela no Evangelho segundo o Espiritismo. Uma delas está no capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, a paciência, assinada um espírito amigo. E uma outra mais adiante, quando ela volta e assina também um espírito amigo, esse espírito notável é ela, que mais tarde aparece a Divaldo Franco como um espírito amigo. E só depois se revela ao próprio Divaldo como Joana de Ângeles, que seria essa Joana de Cusa. Portanto, várias vezes reencarnando como cristã. E diz Divaldo Franco recentemente que aquele filho que morreu teria sido Nilson de Souza Pereira, o notável tio Nilson, esse apóstolo dedicado que sublimou os seus sentimentos e teve uma reencarnação vitoriosa na última existência. E segundo o próprio Divaldo, tinha uma resistência a Jesus no princípio da doutrina espírita, no princípio como espírita, no princípio como cristão. Tinha uma resistência ao nome de Jesus, a figura de Jesus. Embora amasse muito a imortalidade, etc., se identificasse com o mundo espiritual, com a imortalidade. Então, essa é Joana de Cusa. Essa é Joana de Ângeles, esse vulto espírita tão admirável pela comunidade espírita e que Humberto de Campos vai trazer essas informações. Bom, meus amigos, ficamos por aqui. Até a próxima, se Deus quiser.